Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menor aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e hoje nós vamos falar sobre o Fashfy, um grande concorrente que inclusive se diz muito melhor que o Express, se tratando aí do Node.js na parte de back-end. Mas antes da gente seguir, você já sabe o que eu vou te pedir, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like, assim você ajuda esse vídeo a ser espalhado, né, ser levado para mais pessoas. Qualquer dúvida que você tiver, sugestão, problema, deixa aqui embaixo nos comentários e segue a gente aqui também nas nossas redes sociais. Beleza? Dito isso, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Fashfy e vamos ver como criar uma API com esse camarada. Show de bola! Então, estamos aqui com o Fashfy, tá? Você pode acessar aí fashfy.io, tá? E aqui tem a documentação. Então, ele é um web framework, né? Como diz aqui, para Node.js. Ele segue a mesma linha do Express e assim por diante, tá? Um detalhe que eu queria comentar, né? No próprio site tem aqui a parte de benchmarks, tá? E aqui, ó, ele tem a promessa, né, de ser o mais rápido, tá, entre esses caras aqui. Então temos o Koa, temos o Express, que inclusive perde para o Koa aqui nesse benchmark, temos o Rashfy, o Rappi, né? Então aqui, né, segundo o benchmark deles, o Fashfy consegue atender 21.850 requisições por segundo, já o Express consegue atender 5.348, tá? Então, teoricamente, o Fashfy ele suporta mais requisições, então ele é mais rápido se tratando aí de atender requisições, tá bom? De fato, né, a gente teria que testar, então você pode até checar o código aqui, ó, né, do teste que eles fizeram, né, como eles escreveram e a realização do teste, tá bom? Então, bem interessante, né? E aí você tem aqui também a parte da documentação. Ele tem, tá? O Fashfy, ele possui plugins, ok? Inclusive nós vamos usar um aqui que é o MySQL, é para fazer a conexão diretamente com o MySQL. Então, para esse vídeo aqui, nós não vamos utilizar nenhum ORM. Eu já falo mais sobre isso, tá? A gente não vai utilizar Prisma, nem Sequelize, nem TypeORM. Nós vamos utilizar um plugin do próprio Fashfy aqui. Então ele tem vários plugins, tá? Então é bem interessante aqui, tem a parte de teste, enfim. É bem interessante você dar uma olhada. Claro que nesse vídeo aqui hoje, tá? Eu vou trazer só como criar uma API ali e se comunicar com o banco de dados. Então a gente vai fazer aqui o famoso CRUD. Por quê? Eu quero te mostrar como criar uma API simples com o Fashfy. Então eu não vou me aprofundar muito nele. Se você gostar desse vídeo, querer mais conteúdo sobre esse cara aqui, achar ele interessante, deixa teu like, comenta aqui embaixo que eu providencio para trazer mais vídeos. E aí eu posso trazer mais aprofundado, posso entrar em mais recursos aqui do Fashfy, tá bom? Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer o feijão com arroz para entender, né, um pouquinho como a gente cria uma API com o Fashfy e depois a gente pode ir melhorando. Show de bola? Beleza, então vamos lá. Eu tô aqui com o meu VS Code, tá? Então eu vou iniciar esse projeto do zero. Então eu vou abrir meu terminal. Só vou trocar a versão do Node aqui para a versão mais recente, tá? Então aqui, ó, eu tô usando a versão do Node 18.14.2, ok? E eu gosto de utilizar o Yarn, tá? Não gosto de utilizar o NPM. Então se você também quiser saber a versão do Yarn, eu tô com a versão 1.22.19, beleza? Mas entre NPM e Yarn o resultado vai ser o mesmo. Show? Então eu vou iniciar aqui dando yarn init-y, né, para ele criar o nosso arquivo de package. Show? E aí eu vou começar, então eu vou instalar, né, yarn add, se você estiver usando aí o npm, é npmi, né, ou npm install Fashfy, ok? Fastfy aqui, dessa maneira. Tranquilo? Então ele vai fazer a instalação para a gente. Maravilha.
instalado. Então, o que eu vou fazer agora? Vou criar aqui uma pasta src, tá? Padrãozão aqui, né? src, e aqui dentro eu vou criar meu arquivo index.js. Rafael, por que você não usa TypeScript? Novamente, gente, eu estou mostrando um recurso aqui, tá? Então, você pode utilizar TypeScript. Se você sabe, só pegar aqui o que eu estou mostrando e fazer em TypeScript. Mas, como a maioria do pessoal deste canal, eles ainda não sabem TypeScript. Então, também já logo vem conteúdo. Já tem um vídeo aqui no canal onde eu pego uma API em JavaScript e faço ali o básico do TypeScript, explico rapidamente e faço a migração para TypeScript. Então, eu vou trazer logo mais conteúdos avançados sobre TypeScript, tá bom? Então, vou fazer aqui em JavaScript, tá? Beleza, então vamos lá. Aqui a gente vai fazer muito estilo Express, tá? Não tem muita diferença. Então eu vou começar importando o Fashify. E um detalhe, eu vou importar aqui, ó, o nome da minha constante vai ser com letra maiúscula, tá? E aí eu vou requerir, né? Vou importar aqui o Fashify. Show? Show. Agora eu vou criar uma variável chamada Fashify com F maiúsculo. Por isso que eu criei aqui com F maiúsculo, tá? Lá em cima, e aqui eu vou criar com F minúsculo. Você pode fazer igual a gente faz no Express, por exemplo, criar com a variável app, tá? Não tem problema. Mas só para a gente não confundir aqui, eu vou explicitamente colocar o nome Fashify aqui. E aí eu chamo, né, o Fashify que eu importei. E aqui, o interessante dele é que já vem junto a parte de log. Então, a gente pode colocar o log junto, né? Para isso a gente passa aqui ao logger. E aí, se você quiser que ele mostre, eu vou deixar aqui como verdadeiro para você ver, você passa essa propriedade true, senão você coloca false, tá? Eu vou colocar só para você ver e depois eu vou tirar porque vai enchendo o nosso terminal aqui. Então, talvez em alguns momentos não é interessante fazer isso, ok? Feito isso, nós vamos agora criar o servidor, tá? Depois a gente vai criar as nossas rotas e tudo mais, ok? Então eu vou chamar aqui o Fashify, que é essa constante que a gente acabou de criar, instanciando aí o Fashify, e aí eu chamo o listening, né? Assim como a gente chamava no Express lá, tá? E aí, aqui, ó, a gente tem que abrir um objeto aqui para dizer qual é a porta que esse cara vai rodar. Eu vou colocar ele na porta 3000, tá? E aí depois a gente pode fazer uma função aqui que vai receber o parâmetro de erro, ok? E o endereço que nada mais é, né, que a localhost 2.3000, que é a porta que a gente colocou, ok? Então vou receber dois parâmetros e aqui eu posso validar, né, se existir o erro, tá? A gente pode dar um console.log aqui, tá, no próprio erro, beleza? E posso matar esse processo aqui. Show? E aqui depois do if, você pode colocar aqui, ó, console.log, servidor rodando só, tá? E aí eu vou colocar aqui o endereço que está vindo. Ok? Show. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou executar o node, né? Dentro da pasta rc, eu tenho meu arquivo index.js. E aí tá dando, né, esse monte de mensagem aqui por causa do nosso logger, tá? Então ele já dá um logger, tá? E coloca algumas informações, inclusive até o nome da minha máquina aqui, ok? E aqui, por último, né, ele aparece o servidor rodando e o endereço que está sendo executado, ok? Se a gente abrir o nosso navegador aqui e digitar localhost 3000, ele vai trazer essa mensagem aqui por padrão, né, que não há. Então ele já traz uma mensagem por padrão um pouquinho diferente do que o Express traz, né? Então ele já traz aqui uma mensagem falando que não existe nenhuma rota get no barra. E ele dá um status code aqui 404, ok? Então aqui dessa maneira, tá? Inclusive a gente fez um get aqui, ó. Ele já mostrou, né? Response time, o tempo de resposta e tudo mais, tá? Eu vou colocar só esse cara falso aqui, como você pode ver, ele vai poluir aqui o nosso terminal, ok? E não me interessa isso aqui agora, tá? Talvez aí você desenvolvendo é interessante deixar essa aplicação, só que eu não vou fazer isso até porque eu não vou
deixar o terminal totalmente visível aqui. Perfeito? Ok. Agora, vamos criar as nossas rotas, tá? Então, vamos lá. Para criar aqui uma rota, depois que a gente cria, né, instancia o Fashify e antes de dar o listening, tá? A gente chama aqui o Fashify e vamos fazer uma rota do tipo get. Então, você pode usar aqui tipo get, tipo post, tipo put e o tipo delete. Da mesma maneira que a gente usaria no Express, tá? Então, vou usar aqui get e vou passar a função, por exemplo, o endpoint, né, a rota products, tá? Eu já vou criar products porque a gente vai fazer uma simulação de produtos aqui, tá? Então a gente vai fazer como se fosse um CRUD de produtos aqui. Então já vou colocar esse nome, beleza? E aí depois vamos ter uma função aqui que vai receber dois parâmetros. A minha requisição, né, request, e a minha resposta, tá? Da mesma maneira que no Express, né? Inclusive a API que já tem aqui no canal e criando uma API, eu uso, né, aqui os parâmetros como rec e res, tá? Também você pode fazer o nome do parâmetro aqui, não tem problema, tá? Eu só vou fazer dessa maneira aqui, é até assim que ensina na documentação, tá? Então vou fazer desse jeito aqui só para você entender, ok? Ficar um pouquinho diferente também. Show? E aqui simplesmente eu vou retornar, tá? Alguma informação, ok? Então eu posso retornar aqui vamos retornar aqui um objeto, hello road, opa, dentro aqui, tá? Só para a gente começar bem aí, tá? Só que, perceba que eu estou usando o Node, e aí eu fiz uma alteração aqui, e o meu servidor, eu preciso parar ele e rodar de novo, né? Então já ensinei aqui, eu vou usar o Nodemon para toda vez que eu mexer no meu código, a minha aplicação reiniciar e eu não acabar esquecendo. Por quê? Se eu não reiniciar, o que eu escrevi no meu código não vai ser aplicado, tá? Então eu vou instalar aqui como uma dependência de desenvolvimento, tá? Então yarn-add-d, o Nodemon. E agora eu vou usar o yarn. Poderia instalar global, mas eu não quero. Então vou fazer aqui yarn Nodemon e aí src index.js. Servidor rodando. Desse jeito, quando eu dar um Ctrl S, né, salvar, ele vai reiniciar a minha aplicação. Ok? Agora, se eu abrir aqui o meu navegador, colocar um /products, ele vai retornar o nosso Hello World. Perfeito? Então, desse jeito aqui, você pode criar as rotas, tá? E aí agora, vamos partir para uma parte interessante aqui, um pouco interessante, do próprio Fashify. O Fashify, se a gente abrir a documentação aqui, tem aqui, né, para você iniciar o guia, tá? E aí tem aqui, ó, install, first server, enfim, tá? Tem várias coisas aqui. E aqui, ó, tem a parte de banco de dados. Se a gente acessar, como eu falei, né, ele tem os plugins. Então você usa o plugin, que nada mais são que pacotes do próprio Fashify, onde você pode fazer a comunicação com o banco de dados. Então no caso do MySQL, né, ou alguns dizem MySQL, você pode usar aqui, né, instalar o @fashify/mysql. Você pode utilizar o Postgres, então mesma coisa, @fashify/postgres. Você pode usar o Redis, né, também. E pode usar o Mongo, tá? Você também consegue usar o Mongo, LevelDB, e aí você pode até utilizar o Kenex. Rafael, para mexer com banco de dados eu só posso usar plugin do Fashify? Não, você pode utilizar o ORM que você quiser, tá? Pode utilizar o Kenex, pode utilizar o Prisma, pode utilizar o TypeORM. Aqui, como eu estou te mostrando sobre o Fashify, eu vou te mostrar o plugin do Fashify, tá? Para você ver e aprender algo diferente também. Mas nada impede de você utilizar um ORM que, na minha opinião, traz muita facilidade comparado que nós vamos colocar, né, comandos direto SQL aqui. Então, principalmente quando a gente fala de relacionamento entre tabelas. O Prisma já tem vídeo aqui no canal
não se compara, tá? Então vai trazer muito mais facilidade para a gente aqui, ok? Então eu vou utilizar aqui, ó, o MySQL, tá? Então eu vou já copiar aqui e vou abrir um outro terminal aqui e vou fazer a instalação desse camarada. Então, @fashfy/mysql, ok? E aí, eu já tenho um banco de dados instalado aqui, tá? Então, é um banco de dados MySQL, como eu disse, e eu já tenho uma tabela chamada products, tá? De produto. Para agilizar o nosso vídeo, eu não criar um banco de dados aqui do zero, já tem vídeo aqui no canal onde a gente cria uma API e eu ensino a criar um banco de dados com Docker, tá? Então, só para a gente agilizar, eu criei uma tabela aqui com a coluna ID, a coluna Name e a coluna Price. Novamente, aqui o foco não é banco de dados, é como criar um banco e tudo mais, eu estou te mostrando. Você pode utilizar Postgre, pode utilizar o que você quiser, só tem que instalar o plugin que você vai usar. Se eu estou usando MySQL, eu vou colocar @MySQL, @fashfy/MySQL. Se você está utilizando Postgre, tem que colocar @fashfy/Postgres, ok? É esse cara aí que você tem que fazer a instalação, ok? Beleza, então antes aqui, ó, das nossas rotas, tá? Depois que a gente cria aqui, instancia o nosso Fashfy, eu vou fazer o registro desse plugin. Então eu vou chamar o Fashfy e aqui eu vou registrar, tá? E quando eu vou registrar alguma coisa, eu nada mais vou fazer do que importar ele. Então aqui eu vou colocar o plugin que eu quero, que é o Fashfy/MySQL, ok? Feito isso, eu vou chamar aqui o connection string. E aqui eu vou passar onde está o meu banco de dados, a porta e tudo mais, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Show? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, MySQL, né? Que é para dizer que o banco é do tipo MySQL. //. E aí eu vou passar aqui usuário, então no caso aqui que está na minha máquina, é usuário root, root, né? Então é usuário e a senha. Se o teu usuário for outra coisa, você coloca, se a tua senha for número, enfim, você coloca aqui. Aqui só, por exemplo, eu tenho um banco com usuário root e a senha root, ok? Arroba, o meu banco está localhost, né? Está na minha máquina, então eu coloco localhost. E a porta do MySQL é 3306. Só que eu já tenho outro banco que eu uso para um outro projeto rodando. E como eu estou utilizando o Docker, eu estou rodando o banco de dados na porta 3309, tá? Se seu banco normal, você fez instalação, não mudou porta, é 3306, não precisa nem você passar a porta aqui, tá? Eu só vou passar porque a porta que eu tenho aqui é diferente, ok? E aí você passa o banco de dados. No caso aqui é o banco sys, tá? Que já criou automaticamente quando criou o banco. Se você colocar aqui banco, o nome do teu banco de dados chamado DB, você vem aqui e coloca DB. Se o nome do teu banco de dados for, sei lá, software, você coloca aqui software, tá? No meu caso é sys. Show? Então aqui nós já temos a conexão com bancos de dados e o MySQL, esse plugin, ele já está injetado dentro do Fashfy, tá? Perceba que eu não criei constante, eu não instanciei, né? Eu não fiz, por exemplo, isso aqui, ó, const, sei lá, db é igual a Fashfy, não fiz isso, tá? Eu injetei esse plugin dentro do Fashfy. E agora como é que a gente faz para usar? Então vamos lá, vamos começar fazendo um get na minha tabela. Eu não tenho, tá, valores nenhum, eu não tenho nada. Se você olhar aqui, ó, minha tabela tá vazia, então vai voltar vazio, mas a gente vai fazer aqui a parte de push, tá? Então o que eu faço, ó? Para usar esse cara, eu chamo o Fashfy, porque tá injetado dentro dele, .mysql. Rafael, como que é esse MySQL? Por causa deste registro. É um plugin do MySQL, do Fashfy, ele já faz isso aqui automático pra gente, tá? .carry ou query, né, como alguns falam. E a gente vai rodar aqui um comando. E aqui é o comando bruto, né, do SQL. Então a gente vai selecionar. Então para isso a gente faz select, tá? E aí você vai colocar o que você quer.
Então, minha tabela tem 3 campos, tá? ID, Name e Price, ok? Então, eu vou selecionar esses campos from, né, da tabela Products, perfeito? Então, select ID, Name e Price da tabela de produtos. E aí eu faço aqui uma função, essa função, eu tenho que colocar esse nome aqui, ó, tá? Que eu capturo o erro e capturo a mensagem, ok? E aí eu faço aqui um reply, né, que é a minha resposta da requisição, e aí eu vou enviar o erro ou error ou o resultado. Então ele valida, se der erro ele vai enviar o erro, se ele der sucesso, né, ele vai retornar esse resultado aqui. Show? Salvei. Agora, se eu vim aqui, ó, e dou um F5, ele vai retornar um array vazio pra gente, ok? Mas o navegador, ele funciona só com o tipo GET, né? Então depois a gente vai fazer o tipo POST e os outros tipos aqui. Então, como o navegador não dá para fazer isso, nós vamos utilizar aqui o Insomnia. Se você não sabe o que é Insomnia, deixa eu acessar ele aqui rapidinho, o site Insomnia. Tá? Você pode acessar aí insomnia.rest/download e fazer o download desse programinha aqui, ele é gratuito, tá? Clica e faz a instalação normal de um programa, ok? O que ele faz? Com ele a gente consegue fazer essas simulações, né? Enquanto a gente não tem nenhum front-end, nenhum cliente, por exemplo. Então, ele vai ser o nosso cliente, tá? Provavelmente, o seu vai abrir desse jeito aqui, tá? Desta maneira. Eu já tenho vários projetos aqui, então você pode se abrir desse jeito, você pode simplesmente já criando aqui, ou tu pode clicar aqui em cima, vir aqui em Create e uma nova Collection. Ok? Então eu já criei ela aqui, clico aqui em cima, tá? E venho aqui em HTTP Request. E aí eu coloco, ó, http localhost, né, que é o endereço onde está a minha API, 3000 products, ok? Fazendo isso, ele vai retornar o array vazio para a gente, ok? Beleza, temos aqui a nossa rota GET, né? E como que a gente faz para fazer o tipo POST? Então vamos lá, vamos aprender aqui a fazer o tipo POST. Então depois do meu Fastfy GET, aqui depois eu saio dele, vou fazer um GetFi do tipo POST. Beleza? Aí eu passo aqui o /products, né? Continua sendo products. Vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou passar uma função que vai receber como parâmetro a request, que é a minha requisição, e a minha resposta. Ok? E aí, do mesmo jeito, eu chamo fastfy.mysql.query e passo a minha string aqui, que é o meu comando bruto aqui de SQL, tá? E aí o comando para a gente inserir é insert into, tá? Products, ok? Vou falar qual é a tabela que eu quero inserir uma informação. Vou abrir parênteses aqui e vou dizer as colunas. Então é a coluna ID, a coluna name e a coluna price. A coluna ID, geralmente no banco de dados, ele é auto-increment, né? Nesse caso eu não deixei, tá? Vou passar o ID aqui mesmo, posso passar qualquer ID, ele não vai auto-incrementar, ok? E aí eu digo qual é as colunas e depois eu passo qual é o valor que vai vir dentro de cada coluna, ok? No caso, eu poderia colocar esse valor fixo aqui, né? Então eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Só que um detalhe, aqui ó, eu vou colocar não uma string, e sim template string, ok? Por quê? Porque ao invés de eu passar o valor fixo, eu vou concatenar com o que está vindo na minha requisição, que está dentro de request.body. No caso, o primeiro parâmetro tem que ser o ID, que é o primeiro parâmetro que está aqui, ok? Coloco uma vírgula aqui e passo o segundo parâmetro,
que é request.body.name. Exatamente igual, tá? Que o request.body é exatamente igual o express. E por último, que é o price, eu vou passar aqui request.body.price. Ok? Beleza, depois coloco uma vírgula aqui e preciso fazer a minha função de resultado, ok? Que vai receber um erro e vai ter o resultado, que o resultado vai dizer pra gente se deu certo, enfim, é o que vai retornar, tá? E aí nós vamos retornar, então, chama aqui a resposta e envia, né, o erro ou o resultado. Salvei, show, vou abrir aqui o meu Insomnia, vou vir aqui, ó, http request, vou trocar aqui em cima para o tipo post, e eu vou colocar aqui, ó, http localhost 3000, né, /products, ok? E aí eu preciso vir aqui em body, selecionar o tipo JSON, e vou passar aqui então ID, vai ser do tipo 1, né, é o tipo inteiro, o name, isso aqui vai ser uma camiseta, por exemplo, tá? E o price vai ser aqui R$50, ok? Chamei, tá? Por padrão, ele retorna isso aqui, tá? Então ele falou aqui, ó, linhas afetadas, né? Uma. Agora se a gente vir aqui no get e chamar de novo, ele retorna já um campo pra gente, né? Já tem um dado inserido aqui. ID 1, nome camiseta, price 50, ok? Então desse jeito aqui, nós temos aqui o get, onde traz todos, e o post. E agora, para a gente fechar essa parte de get, né? Vamos fazer aqui, se a gente quiser buscar por ID, como é que a gente faz para buscar uma informação pelo ID? Então vamos lá, a gente chama o Fashify, né? Assim, padrão, sempre que a gente quiser criar uma rota, .get, vai ser aqui /products, só que eu preciso do ID, então eu também recebo aqui no parâmetro, assim como no Express, /ID. Chamo a minha função, que vai receber aqui os parâmetros, chamo o Fashify novamente, .mysql.query, ok? E aí eu vou fazer aqui select, aí eu passo ID, name e price, ok? From products, e aí eu só passo aqui where, e aí eu tenho que passar a tabela, né? Products.id for igual, e aí aqui novamente, esqueci, tem que ser template string, né? Porque eu vou colocar junto aqui, ó. E aqui eu simplesmente pego o que vem na request.params.id. Só que o nosso ID, ele é o inteiro, né? E desse formato aqui, ele vai vir uma string. E aí ele vai dar erro. Então eu já vou passar aqui e vou converter essa string para o tipo número. Ok? Show! Se deu certo, fazer aqui a nossa função, que vai receber o erro, vai receber o resultado, e aí nós vamos responder o erro ou o resultado. Vamos abrir aqui o nosso Insomnia, vamos fazer aqui uma nova requisição, vai ser do tipo get, colocar o endereço aqui em cima, 3000 /products /1, né? Eu só tenho o ID 1. Chamando, ele traz aqui somente o ID 1. Se eu coloco o ID 2, por exemplo, que não existe, ele não dá erro, só que ele não traz nada, né? Ele traz um array vazio. Ok? Show! E agora, o que falta a gente fazer? Falta a gente fazer a edição desse produto,
né, para a gente fechar o nosso CRUD aqui, e também a remoção, né? Então vamos fazer aqui primeiro para editar. Então, novamente, fashfy.put, colocar aqui /products /id, porque eu preciso do ID desse cara que eu quero editar. Faço aqui uma função anônima, recebo os parâmetros. Só um detalhe, tá, gente? Muita gente tem dúvida, né, desse request aqui, enfim, os parâmetros. Isso aqui você pode colocar qualquer nome, tá? O que importa é a sequência que você usa dos parâmetros que você recebe aqui, tá? Se quiser colocar aqui passarinho e aqui gato, pode colocar. Chamo Fashfy, MySQL, query e vamos rodar aqui, ok? E aí o comando é update products, né? Eu quero editar a tabela de produto, tá? E aqui a gente chama o set, ou seja, eu vou setar, né? Vou injetar ali o que eu quero. No caso, eu não vou editar o ID, né? Eu vou editar só o name, então eu coloco aqui name é igual e eu preciso usar aqui, ó, template string, tá? Então, o nome vai ser igual a, tenho que abrir aqui string, né? E aí eu coloco dentro de request.body.name, perfeito? E o price também vou receber aqui o request.body.price, ok? Show, vírgula, só vou dar um enter aqui para não ficar muito longo, tá? E aí eu passo aqui o where, show, ou seja, eu quero editar o produto onde products.id seja igual, e aí eu já vou converter, né, o que vem dentro de request.params.id. Se isso aqui feito, chamo a minha função de resultado, que vai receber o erro, vai receber o resultado, que no caso é o sucesso, e aí eu respondo o erro ou o resultado. Ok? Fazendo isso, vamos criar aqui, agora tem que ser do tipo put, http, localhost 3000 /products 1. E aí eu passo aqui JSON, o name, por exemplo, vai ser camiseta alterada e o price vai ser 150. Era 50 antes, isso. Vai ser 150 agora. Beleza? Chamei, deu um erro, fiz algum erro de sintaxe aqui. Assim, ó, coloquei uma vírgula aqui, ó. Não tem essa vírgula. Ok? Ficou uma vírgula ali. Abrindo. Beleza. Agora deu certo, tá? Novamente aqui, se a gente olhar, né, linhas afetadas. Fazendo um get, chamando camiseta alterada e 150. Perfeito. Agora, por último, e não menos importante, falta a gente fazer a função para apagar, né, remover. Então a gente chama aqui o Fashfy, agora vai ser do tipo delete, /products, /id aqui. Show? Chama aqui a função anônima, requisição, resposta, chamo o fashfy.mysql.query e aqui dentro eu coloco o meu comando. O comando para a gente deletar é delete from products where products.id é igual a, e aqui toda vez eu esqueço, né? Isso aqui tem que ser template string.
E aí a gente coloca aqui request.params.id, e aí isso aqui é uma string, né? Precisamos converter para number. Show. Aqui a gente coloca uma vírgula, faz aqui a nossa função de retorno e responde o erro ou o resultado. Ok? Feito isso, vamos criar aqui mais um do tipo delete http://localhost 3000/products/1, que é o único ID que eu tenho. Chamei, beleza, tá? Deu sucesso aqui, não deu nenhum erro. Agora, se a gente faz um get, o nosso array está vazio. Então, dessa maneira aqui, tá? A gente fez o CRUD, basicamente, né? Com o Fashify. Um detalhe bem importante, tá? Que eu queria frisar. Primeiro, aqui temos o log, já implementado aqui automaticamente. Segundo, quando a gente vai usar o Express, a gente precisa colocar express.json ali, ou body parser, alguma coisa para ele interceptar o JSON que está vindo, né, no body, na requisição. E aqui a gente não precisou, tá? Então, assim, talvez você ache isso aqui um pouco mais verboso, tá? Lembrando, você pode usar o Prisma, ok? Pode criar aqui a tua função e aqui dentro, basicamente, tu vai chamar aqui o Prisma e vai fazer o que você quer fazer. Eu só tô te mostrando, já que eu estou falando do Fashify, não vou fazer Prisma aqui, sendo que ele tem um plugin. Se você quer utilizar Postgres, você vai fazer exatamente aqui, né? Tu vai colocar Postgres ali, tá? Ele tem até um exemplo aqui, tá na documentação, tá? Tu usa o .pg daí nesse caso, ok? Mas a query continua a mesma. Perfeito? Então, aqui a gente fez a nossa função. Rafael, você criou um arquivo index onde você cria o servidor, registra aqui o plugin e faz as rotas e tudo mais. Se eu quiser separar as minhas rotas, igual geralmente a gente faz. Então, vamos lá, vou fazer um exemplo para vocês. Vou criar aqui uma nova pasta dentro de src, vou chamá-la de routes, tá? Vou ficar as minhas rotas. E aqui dentro eu vou criar, por exemplo, products.js e vão ficar as minhas rotas de produto, tá? Então eu vou criar aqui o products routes, vai receber o Fashify como... Eu não vou instanciar ele aqui, tá? Não faço nada. Só recebo ele como um parâmetro aqui. E aí, ó, eu vou pegar todas essas rotas aqui, desde o primeiro get até o delete. Ó, vou tirar lá daqui, Ctrl X, vai ficar só eu instanciando o Fashify, registrando o plugin e iniciando o servidor. E eu vou jogar aqui dentro da minha função, tá? Então o Fashify está sendo recebido aqui por padrão, ok? E aí, ó, eu vou criar um outro arquivo aqui chamado routes, por exemplo, tá? Vou importar esse meu arquivo, o meu arquivo de rotas de produto. E aí eu faço aqui o módulo.exports, recebendo o Fashify, porque eu preciso dele, e eu não posso instanciar e importar ele, porque eu não vou criar um servidor novo, ok? Jogo aqui dentro, recebendo, passando, né, o Fashify, ok? E dentro do meu index, aqui, depois que eu registro o plugin e antes do meu listing, eu faço aqui um require, pegando as minhas rotas, passando o Fashify lá para dentro. Beleza? Então assim eu separo. Por que você criou um arquivo routes aqui? Pode ser um arquivo index também. Porque aí você pode ir criando os teus arquivos, tá?
as tuas rotas por arquivo. Então, rota de produto, rota de cliente, vai criando e você só importa aqui dentro desse routes. Não precisa você vir aqui no teu index, que é onde você instancia e cria o teu servidor, não precisa você mexer aqui mais. Perceba que ficou /routes aqui, você pode trocar, colocar index aqui, né? Para ficar mais legal do que esse /routes aqui, ok? Se a gente testar esse camarada aqui, ó, funciona do mesmo jeito. Ok? Ó, inserir, listei, tá? Funciona do mesmo jeito. Só que aí fica um pouquinho mais organizado. Beleza? Então é isso nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Rafael, mas e a questão do Fashfy ser mais rápido? Bom, dizem que é mais rápido, né? Para isso a gente teria que fazer testes, enfim, de performance, que não é o intuito desse vídeo aqui, tá? Queria realmente te mostrar o Fashfy. Então faz aí, implementa, cria uma API aqui, depois deixa aqui para mim nos comentários o que você achou desse cara, tá bom? Novamente, se você gostou desse vídeo, gostou do Fashfy, tem interesse em conhecer mais coisas, né? Por exemplo, middlewares aqui e tudo mais, comenta aqui embaixo que eu trago mais conteúdos desse cara aqui, tá bom? Então espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.